Ele viu que eu estava online às 3h40 da manhã, me chamou para uma DR sobre o Cruzeiro. E foi uma DR pesada de madrugada que me fez, inclusive, perder o sono. Vocês se ofenderam? Sim. É uma coisa corriqueira. Então podia trazer para cá essa DR, né? Mas é porque eu disse no meu vídeo lá no Instagram que o Cruzeiro jogou muito abaixo do que eu esperava. Mas a expectativa é minha, eu faço Sério? da maneira que eu bem entender. A culpa é sua, você coloca em quem você quiser. Então a expectativa Você tá é minha. sério? Eu imaginei que o Cruzeiro fosse... Eu tinha visto o vídeo do Atlético. Controlar mais o jogo. Controlar mais o jogo. Não é pressionar 90 minutos, HG. marcar bem 90 minutos, HG. de não oscilar. Se você esperar eu terminar de falar, Você vai tá ficar errado. fácil. Você tá que nem um Valu 3h40 da manhã. errado, cara. Né? Tô com o Valu então nessa. Então é o seguinte, mas no final do vídeo eu dei aquela passada de pano falando o seguinte, ó, time ainda em formação, primeiro jogo, não conhece o adversário, importante mesmo, não era a forma que você buscaria a vitória, mas vencer, largar vencendo. Pergunta se o Abel Ferreira não queria ter vencido, pergunta se o Cuca não queria ter vencido, pergunta se o Felipe Luiz não queria ter vencido, o Roger Machado, empatou com o Sport. São Paulo empatou com o Sport em casa, todo mundo queria ter vencido. Né? Então largar vencendo, você pega, o que nós falamos quando saiu a tabela? O Cruzeiro vai pegar o adversário que vai lutar contra o rebaixamento, é obrigado a ganhar mesmo, obrigado, cara, para largar vencendo, nada melhor do que você pegar um adversário que vai lutar contra o rebaixamento. E o Cruzeiro foi lá e venceu. Longe do que eu esperava, porque uma coisa ainda me incomoda, viu, Valuzeiro? Me incomoda bastante. Bom dia. É o Cruzeiro marcando. Tem me incomodado, eu acho que tem incomodado o Léo Jardim também. Com a bola, tem qualidade para saber o que fazer. Sem a bola ainda me causa um certo incômodo a forma... Ainda não tem um encaixe defensivo, pelo menos é o que eu penso. Mas enfim, tá aberta a discussão, vocês briguem, desgraçados. Bom dia para os amigos, uma excelente semana, né? O final de semana foi bom, foi possível trabalhar, possível se divertir. Aliás, Belo Horizonte voltou a ganhar uma opção excelente. Qual? No bairro Prado, o famoso e inigualável Paco Pigali está de volta. E eu também estarei de volta às noites belo-horizontinas com isso. Bom, falando de futebol, o Cruzeiro... Só uma pergunta, Fica à eu não vontade. conheço. Claro. O que rola no Paco Pigali? Música latina. Um ambiente extremamente agradável. É música latina? Aliás, parabéns ao François Mesli, que ninguém sabe, é o nome do Paco Pigali, né? Ele, que é marroquino também, de origem francesa, abriu a casa e ela tá, para usar uma palavra do momento, a aura do antigo Paco está de volta. Você sabe que o filho do Paco, o Fred Paco, isso estudou comigo, é jornalista. Você já falou em algumas oportunidades. Ou seja, não precisava ter falado de novo. Ele acabou de mandar essa na sua cara. Você viu? É só música latina? Não, o Paco, ele é... Um pouco de tudo. Um dos slogans da casa é a música dos 4 cantos do planeta. E literalmente, você escuta. Na sim, casa, sim. Ela é, e ela é gostoso. O principal viés. Né? Aquele... Te gusta la gasolina... Tem que cantar a gasolina. Depois deste momento... pode continuar, Valor. Agenda cultural Belo Horizonte. Mas era necessário. O Cruzeiro foi bem durante 30, 35 minutos. Melhor até do que a minha expectativa em particular neste período, HG. O jogo tem 90 minutos, evidentemente, se você jogar 30, 35, você corre o risco de flertar com o empate. Não seria de forma alguma, em termos do que foi apresentado, pelo menos diante dos meus olhos, contra o Mirassol, um absurdo se o jogo tivesse terminado 2-2. Eu acho que de mais positivo destacar a presença do público, quase 41 mil pessoas estiveram presentes no estádio, entendendo os momentos da partida, e durante os primeiros 30 minutos o Cruzeiro já me mostrou coisas boas do Leonardo Jardim. Claro, estamos ponderando o Mirassol, que é uma equipe que vai lutar pelo rebaixamento, mas não é uma equipe desarrumada, na minha opinião, pelo contrário. O Rafael Guanais, que foi auxiliar técnico do Paulo Pesolano em 2022, tem uma equipe bem arrumadinha, limitada, é claro, tecnicamente. Eu vi um Cruzeiro no início deste primeiro tempo conseguindo pressionar o adversário com 6 jogadores, e era bem interessante a forma que essa pressão se dava. Era o Gabigol de um lado, o Dudu.
um pouco atrás desses dois jogadores, o Caio Jorge, e depois em uma linha de 3, para tentar bloquear as saídas e o meio. Do lado direito, o Wanderson, aliás, que é um jogador taticamente, que fez o William renascer já na temporada 2025. Já virou titular. O Wanderson de um lado, o Matheus Henrique do outro e o Wallace por trás desses dois jogadores. Ou seja, o Cruzeiro tinha 6 jogadores pressionando o adversário e, evidentemente, a sua linha defensiva ali no setor de meio campo. O principal aspecto que, para mim, fez com que o Cruzeiro perdesse o controle da partida. Novamente, o pior setor, para mim, foi o meio campo, com os 2 jogadores. Mesmo nesse período, aos 25 minutos, o Cruzeiro já ganhava por 2-0 e dava pintas que ia fazer o terceiro, jogando bem, mas nem assim. O Wallace com erros simples, sem estar pressionado, e o próprio Matheus Henrique fez novamente uma partida abaixo. E o Jardim fala disso, porque se você está pressionando o seu adversário, você precisa que os jogadores do meio campo, especialmente quando você tem 4 jogadores na característica que o Cruzeiro entrou, Wanderson, Dudu, Gabigol e Caio Jorge, só que não estourou neles, pra mim, pelo menos, a questão do desequilíbrio, da frouxidão do Cruzeiro, que começou a partir dos 40, ainda da primeira etapa. Pra finalizar e deixar todo mundo falar, né, destacar partidas individuais. O William, pra mim, o melhor do jogo. Bem. O Cássio já está no caminho pra ser, agora sim, o goleiro que ele é. Um pênalti defendido que, no final das contas, poderia ser o 2-2. O Gabigol, o Caio Jorge, Wanderson, taticamente, aquele jogador que você não vê vistosidade, mas pro time é muito importante. O Gabigol com confiança, movimentação, o gol que ele fez é um gol extremamente difícil de fazer. Difícil. Partida do Kaique, modesta, um primeiro tempo, pouquinho, o segundo tempo desapareceu. E é um Cruzeiro que, é claro, precisa de muita coisa, mas já vi coisas boas, especialmente na primeira parte do jogo. Eu concordo com o Valu em relação ao primeiro tempo, cara. Pra mim, o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom. Muito bom. O Cruzeiro dominou o adversário, teve boas oportunidades de fazer até mais gols. E a impressão que parecia era de que o Cruzeiro iria de fato vencer o jogo com certa facilidade. Eu até fiquei surpreso, eu tinha saído para ir ao banheiro, eu tava no estádio, tinha saído para ir ao banheiro e foi gol do Mirassol. Logo depois que o Cássio defendeu o pênalti, eu falei, vou ao banheiro e volto. Na hora que eu voltei tava 2-1. Tomei um susto assim, depois fui ver o lance do gol, mas a grande verdade é que para mim nesse jogo do fim de semana, a gente conseguiu enxergar um Cruzeiro que dá indícios de que pode ser um bom time. Eu acho que fisicamente esse time ainda sentiu. Para mim, a explicação para a queda de desempenho no segundo tempo ela é física. Não tem outra explicação que não seja essa, porque de fato o time do Jardim é muito intenso. É muito intenso. E a gente vê muita intensidade. Uma exigência física muito grande do Jardim em relação aos jogadores. Então eu acho que o que explica a queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo é a queda física. Mas é o que o Valu falou, não dá para fazer qualquer tipo de análise precipitada do trabalho, assim como o senhor Everton Guimarães faz, porque quando a gente olha para um jogo que é só que respeitar quem não tem a mesma opinião que você, respeito, eu só discordo, eu tô discordando. Eu tô discordando, não tem problema. Assim como a gente viu a queda física do Cruzeiro, eu imagino que gradativamente esse time consiga melhorar a situação física. Foram 34, 35 dias de trabalho, ele teve um período longo para conseguir organizar o time, organizar as ideias. Eu gostei do que eu vi, eu acho que o Wanderson jogando naquela função vai ser muito interessante nesse Cruzeiro. Eu gosto da dupla Caio Jorge e Gabigol, porque o Caio Jorge, cara, é chato. É chato. É ferrinho de dentista, sabe? Dos homens de frente é o mais. Fica cutucando o tempo inteiro o adversário, marca bem sim, pra quem é atacante, né, obviamente. Ele não vai marcar como um volante, mas marca bem pra quem é um atacante. Então, no fim das contas, no frigir dos ovos, eu acho que o Cruzeiro fez uma boa partida. Reitero, pra mim a questão física é que precisa ser mais cuidada nesse momento do Cruzeiro, porque melhorando a situação física, pra mim esse time vai longe. Na prática você acabou concordando comigo, porque você falou que gostou do Cruzeiro no primeiro tempo, então logo no segundo você não gostou. Mas você falou que a questão física é um problema. Você falou que a questão física é um problema. O Cruzeiro marcou pra mim menos do que eu imaginei que pudesse marcar. Por quê? Porque uma coisa que eu destaquei no vídeo lá, Eltinho... Mas no segundo tempo? Ou no primeiro também? Não, mais no segundo, né? Mais no segundo tempo. O Cruzeiro marcou bem. Sim, enquanto teve gás. Não existe time no mundo que consegue ficar 90 minutos marcando. O Atlético mesmo meteu a língua pra fora contra o Grêmio. Mas daqui a pouco nós vamos falar disso. Só que o que eu imaginei
é que fosse um Cruzeiro mais consistente nos dois tempos, por causa principalmente do adversário que pegou. É isso. Porque se não é o caso para pegar o pênalti, poderia ter selado o empate ali e seria um péssimo resultado, o empate diante do Mirassol. Importante é ter vencido o Mirassol. Vai tomar ponto de muitos times na competição? Eu até acredito que vai, mas do Cruzeiro, pelo menos, não conseguiu tomar. Basicamente isso, Eltinho. HG, eu acho que o mais importante, de tudo, realmente foram os 3 pontos. Se jogasse bem, se jogasse mal, a gente já tinha comentado sobre isso. O Cruzeiro, apesar de ter 34 dias para treinamento, isso aí não o credencia a chegar e entrar e fazer o melhor futebol do futebol brasileiro. O que o Cruzeiro e o cruzeirense precisavam era voltar a vencer. A confiança é necessária para esse time funcionar. E o Leonardo Jardim tem mostrado e tem implementado dentro do Cruzeiro o seu modelo de jogo. E isso a gente já vê. A gente já nota um Cruzeiro bem diferente daquele Cruzeiro que começou a temporada. E isso que o cruzeirense tem que se apegar. O time precisa de jogos, de competição, de competir para montar o melhor time para essa temporada. O time que ficasse só ali no treinamento não ia aparecer, não ia dar a cara do treinador. O treinador precisa desses desafios, os jogadores precisam desses desafios. E o jogo de sábado, para o Cruzeiro, para mim, o mais importante era voltar a vencer. Um time apático que vimos ser eliminado do Campeonato Mineiro. Eu vou dar um exemplo... De apatia não teve nada. Exatamente. Eu vou dar um exemplo curto e tolinho, mas que na época ganhou uma certa projeção. O Cássio defendeu um pênalti contra o América aos 50 minutos do segundo tempo. Foi isso, Valor? Aos 50 minutos do segundo tempo. Ele não recebeu um abraço. Era um time apático. O Cruzeiro parecia um time entregue. Como que foi a defesa desse pênalti? Foi uma defesa de festa, uma defesa de confiança, uma defesa de alegria. E isso reflete para atletas. O Cruzeiro... Elton, mas você está se apegando a uma defesa de pênalti. Tô. Poderia ter selado o empate do adversário. Exato. E naquela oportunidade era eliminação. Exatamente. Era eliminação. E o time parecia não existir o time. Não existia uma corrente ali entre aqueles caras. E no jogo de sábado, a defesa do Cássio foi comemorada como a defesa de um título ou de uma classificação. Então esses pequenos detalhes do futebol, para mim, fazem uma grande diferença. Só para corroborar com o que o Elton falou, são esses pequenos detalhes. Eu acho que ainda falta alguns pequenos detalhes dentro do jogo do Cruzeiro. Por exemplo, o Cruzeiro abriu os 2-0, né, no primeiro tempo ainda, e aí depois recuou, deixou o Mirassol jogar um pouco mais depois daqueles 35 minutos do primeiro tempo. E aí o que a gente costuma ver alguns times fazer? É ser um pouco mais chato dentro de campo, fazer faltas um pouco mais longe da área, começar a aperrear o adversário. Não precisa ser necessariamente com falta, mas encher o saco do adversário. E o Cruzeiro, eu acho que faltou um pouco disso, dessa malandragem de conseguir deixar o jogo mais difícil para o Mirassol. O Cruzeiro sofreu 16 finalizações na partida, 10 foram dentro da área do Cruzeiro. 10 finalizações dentro da área. Então eu acho que precisa ter mais dificuldade para o adversário chegar dentro da área do Cruzeiro. Deu uma acomodada depois dos 2-0. Exatamente. E deixa o adversário chegar dentro da área com muita facilidade. Você tomar 10 finalizações. Mas não é a natureza do 2-0? Eu discordo. O Cruzeiro, para mim, não se acomodou, não. O Cruzeiro teve dificuldade. Não acho que acomodou, mas teve dificuldade para manter o adversário um pouco mais longe da área. Isso, exatamente. O próprio número de finalizações. Porque o meio... Não, Thiago, acho que além de físico, vamos lá, tem um aspecto físico, o aspecto tal ritmo de jogo, dizer, mas ficou 34 dias treinando. Jogo. Exatamente. Ficou 4 dias treinando, aí treino contra o Sub-20, contra o Boston City, o jogo contra o Botafogo foi um jogo treino também, e Pouso Alegre, e aí vem um amistoso contra o Red Bull Bragantino. O Léo Jardim falou disso. O Mirassol está, sim, com mais ritmo de jogo do que o Cruzeiro. Está. E isso é normal. Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético. O Atlético com um ultra ritmo de jogo em algum momento físico. Então imagina para um time que ficou 34 dias... Valor, eu entendo o seu ponto de achar que também falta um pouco mais de... talvez pegada no meio campo, não sei se seria bem essa palavra. Também. Pressão, o Léo Jardim falou disso. Mas quando você tem o Wanderson na direita, o Dudu na esquerda e o Caio Jorge sendo o cara que tem que recompor mais,
para deixar o Gabigol um pouquinho mais solto, porque ele também tem que recompor, ele também tem que marcar. E tá fazendo a parte dele. Sim, concordamos. Mas quando você tenta fazer isso, cara, você mata os seus 2 pontas. Você mata. Não é uma crítica ao Jardim, óbvio. Eu entendo o estilo de jogo que ele quer colocar. Até falaram com ele, nem sempre vai ser isso, né? Que ele já deixou bem claro em Portugal não são 4 avançados. Isso. Tem essa sonora? Inclusive, nós vamos chamar agora. Pode colocá-lo, então. Inclusive, a análise dele, Léo Jardim, né, falando sobre esse sistema utilizado para o jogo, que, inclusive, tem relação com isso que o Thiago está falando aí. Assim, depende do que é que nós... o que é que a terminologia quer dizer atacante. Atacante em Portugal é Caio e Gabriel, são 2 atacantes. Os Dudu e Wanderson são meias, que aqui falam em pontas, mas não são atacantes. A gente joga com 4 médios e não com 4 atacantes. 4 médios. E podemos jogar com um atacante, se jogamos com um médio ofensivo, jogamos com um jogador que deixa ali entre as linhas e permite equilibrar a equipa mais, e normalmente tem mais posse de bola, mas perde logo na pressão, porque é diferente pressionar com 2 ou pressionar só com um jogador na frente. Gostava também de referir aqui, que é tão importante, que os adeptos vieram em massa, agradecer aos adeptos, agradecer o apoio, mesmo no momento que tivemos menos controle do jogo, principalmente o fim da primeira parte. Os adeptos foram extraordinários. O fim do jogo, com o jogo controlado, mas sabemos que o fim do jogo é sempre o fim do jogo. Os outros acreditam e podem empatar e nós não queremos perder a bola. Os adeptos ali também foram fundamentais. E pronto, e sabem que é o processo que iniciamos hoje e que temos que dar continuidade. Não esquecer, futebol de alto nível vai ser qualidade, mas também tem que ser na atitude e tem que ser neste espírito de grupo que hoje mostramos. Hoje jogaram 15 jogadores e os 15 jogadores foram importantes. 15 jogadores, rodízio, atitude. É o normal, cara. Mas só uma coisa, e aí em cima do que ele disse, a gente tá falando sobre um time que tem o Wanderson como ponta direita, o Dudu como ponta esquerda, que são 2 jogadores que tem que voltar. E ele mesmo classifica os 2 como meio-campistas. Ele trata os 2 como meio-campistas. E diz que os atacantes são o Caio Jorge e o Gabigol. Num time dessa forma, eu até acho que o Wanderson dá conta ali de fazer o que ele quer fazer. Dá sim, porque o Wanderson é um cara até mais jovem do que o Dudu, talvez ser 3, 2 anos, mas mais jovem do que o Dudu. Consegue se recompor muito bem, consegue voltar muito bem, tem qualidade nesse sentido e tem qualidade também para sair e criar jogadas. Mas eu acho que em algum momento o Dudu vai se cansar, é natural. O Dudu vai se cansar. Não, o Dudu já na intensidade que ele cobra, ninguém aguenta. Por isso ele vai jogar muitas vezes rodando esses 15 aí. Ninguém suporta. Eu falei até no meu vídeo lá, e repito aqui, o tempo inteiro, cara. Repare, todas as coletivas ou qualquer entrevista que seja, ele cita intensidade, competitividade, atitude. A atitude vem sempre... Ele citou, inclusive, na coletiva que a atitude vem antes da vitória. É isso. Não adianta querer jogar só com bola no pé, não adianta querer jogar só com o nome. Ele já falou exatamente sobre isso. Então, nessa intensidade que ele cobra do time, cara, ninguém aguenta fisicamente, não. E ele também falou, só antes de você falar, Eltinho, se eu mexi no jogo... O número de vezes que mexi, imagina durante a sequência de jogos. Claro que o time vai mexer. Por exemplo, contra o Santa Fé, é certeza que o Cruzeiro vai entrar aí com algumas alterações. Eu acho que é uma formação até distinta. Exato, Thiago. E só para passar pro Eltinho, eu concordo com você que em algum momento pode pesar, mas ele pode jogar o Dudu para ir ao